Olá, gente, muito bom dia, paz do Senhor Jesus para você que nos acompanha aqui nessa manhã. Me diz uma coisa, você já parou para perceber que geralmente o fortalecimento espiritual ele vem depois de um tempo de lágrimas? Isso mesmo, é sobre isso que eu quero tratar com você. Então eu peço bastante da sua atenção para que você seja edificado, edificada com essa palavra que eu quero compartilhar com você. E também você deve compartilhar com centenas de pessoas. Dezenas não, é pouca gente. Manda para muita gente, tá bom? Vamos fazer uma oração nesse momento, apresentar a nossa vida e essa ministração a Ele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse momento de fé, de ministração, de alimento do céu para as nossas vidas. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, aquecer o nosso coração com a Tua palavra, que é Espírito e vida. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, os salmos que eu quero ler com você hoje é o de número 84. E eu vou falar sobre isso e o melhor tá para o final. Esses salmos que eu vou ler com você é incrível, tremendo. Então, vamos lá. Salmos 84, versículo 1. O salmista começa dizendo assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sempre que eu leio esses salmos, confesso para você assim que os meus olhos ficam marejados de lágrimas, porque aqui a gente vê o amor que esse salmista tinha pelo templo, literalmente naquela época a casa de Deus na terra. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. A minha alma está anelante pelos teus átrios. Você ama estar na presença de Deus? Você ama a presença de Deus? Dessa forma assim, de uma maneira tal que a tua alma, o teu espírito anelam por buscar a Ele. Nós temos a nossa rotina, a nossa correria, eu sei disso. Mas eu acredito que aquele que verdadeiramente ama o Senhor, ele anela por estar na presença de Deus. Ele deseja ter um momento de oração, ele deseja estar no culto, na igreja, reunido com os irmãos. Isso é simplesmente maravilhoso. Mas isso aqui vai mais longe. Ele diz assim, ó, no versículo de número 3, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora preste atenção, redobre a sua atenção. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aquele que está na presença de Deus, ele é um bem-aventurado. Ele vai louvar a Deus continuamente. Por quê? Será que essa pessoa não vai passar por lutas? Vai sim, você pode ter certeza. Mas por que vai louvar a Deus continuamente? Porque em meio às lutas, o Senhor trará a bonança. Em meio ao caos, o Senhor trará paz. Em meio aos ataques, o Senhor te defenderá. Em meio às guerras, o Senhor te dará a vitória. Agora, onde eu queria chegar? O versículo seguinte, que é o de número 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão aplanados os teus caminhos. Ou 6, presta atenção. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Preste atenção que eu vou reler de novo esse versículo 6. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. E a chuva também enche os seus tanques. Lembre-se aqui, geralmente dá um nó na nossa cabeça porque a gente não entende, mas quando a gente busca compreender o que ele está narrando aqui, isso clareia a nossa mente e traz mais alegria, né, para o nosso coração. Você lembra o que eu falei aqui no início? Que geralmente o fortalecimento espiritual, ele vem depois de um tempo de lágrimas. Vou te explicar usando esse versículo aqui. Quando o salmista ele fala isso, o qual, ou seja, aquela pessoa que te ama, que te busca, ele passando pelo vale de Baca. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a peregrinação que os adoradores, que os servos de Deus, que os peregrinos faziam até chegar a Jerusalém para adorar ao Senhor. Havia uma peregrinação imensa de várias cidades e países naquela época para chegar até Jerusalém. E o vale de Baca, para a grande maioria dos peregrinos, era um caminho inevitável.
Era um vale estéril, sombrio, perigoso. Vale de Baca era conhecido como o Vale das Lágrimas. Passar por aquele vale realmente levava qualquer um às lágrimas, porque era aterrorizante. Trazia perigos para homens, mulheres, crianças, animais e etc. Mas os peregrinos tinham tanto desejo, tinham tanta sede de adorar ao Senhor, de se encontrarem no templo, na casa de Deus, que eles enfrentavam o Vale das Lágrimas. Eles passavam pelo Vale Estéril, o Vale de Baca, o Vale das Lágrimas, para poder chegar ao templo e adorar ao Senhor. E aquilo era uma satisfação imensa. Imagino eu que quando eles chegavam no templo em Jerusalém, eles lembravam de todos os perigos que eles passaram por este vale para chegar até ali. E ao final de tudo eles diziam, valeu a pena. Mas antes de chegar no lugar do fortalecimento espiritual, eles passavam pelo Vale das Lágrimas. E geralmente isso acontece com todos nós, acontece comigo, com você. O tempo de fortalecimento espiritual, ele vem depois de um tempo de lágrimas, um tempo de deserto, sabe? Um tempo de muito choro na presença de Deus. Isso mesmo, isso acontece conosco. Algum tempo atrás, Deus me deu 2 versículos, Oséias 13:5 e Oséias 2:14. Um diz, e eu lhes atrairei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. E o outro diz, foi no deserto, em terra muito seca, que eu te conheci. Alguns anos atrás, Deus me fortaleceu. Estava passando por um tempo de deserto, um vale de lágrimas, e esses 2 textos bíblicos me fizeram entender perfeitamente por que eu estava passando por aquele tempo e o que é que Deus queria comigo, como aquilo me fortaleceu. Então o que eu quero dizer para você é isso. Quem sabe você tem vivido na sua vida um tempo de lágrimas, um tempo de deserto, um tempo de desafios. Você está passando pelo Vale de Baca, isso mesmo, o Vale das Lágrimas. Mas fique em paz, porque logo em breve você vai chegar à tua Jerusalém. Você vai chegar à tua bonança espiritual. Você vai experimentar um fortalecimento espiritual que nunca antes você experimentou na sua vida. Você vai experimentar a adorável, maravilhosa presença de Deus. Ah, como isso é incrível, como isso é tremendo. E Deus, acima de tudo, deseja isso para a sua vida. Então, pode ter esperança que o teu fortalecimento espiritual está chegando e você vai se surpreender com isso. Você vai olhar para trás, vai lembrar de tudo que você passou e você vai entender que aquilo tinha um propósito para você se fortalecer espiritualmente como nunca antes. É essa palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nesta manhã e neste dia. Meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus nessa palavra que eu estou ministrando para você. Geralmente, um tempo de fortalecimento espiritual vem depois de um tempo de lágrimas. Chore sim, mas chore na presença do Senhor. Chore sim, derrame as tuas lágrimas diante dele. Lance toda a tua ansiedade sobre ele, porque o texto sagrado diz, ele tem cuidado de vós. Aleluias. Deus tem cuidado de você. Deus está olhando para ti, mulher, solitária, viúva, desamparada. Deus está olhando para ti, homem, separado, ou com problemas no casamento, abandonado, ignorado, menosprezado, humilhado. Deus está olhando para você nesse momento difícil. Chore sim, mas chore na presença de Deus, declarando todos os dias que você confia nele e que você o ama e que você acredita que ele vai transformar a tua vergonha em dupla honra. Novamente, eu quero ler com você esse versículo, Salmo 84, versículo 6, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques. Ao 7, para a gente fechar. Vão indo de força em força. Cada um deles, em Sião, aparece diante do Senhor. O salmista que escreveu isso entendia como que era essa difícil peregrinação.
E ele disse, eles vão indo de força em força. Ei, vá de força em força. Escuta, preste atenção. Vá de força em força. Porque você vai chegar no objetivo final. Pode ter certeza disso. Levante a cabeça, desista não. Deus é contigo. Aleluias. Quero orar com você. Agora me diga uma coisa. Não, deixa eu te perguntar depois da oração. Tá bom? Oh Deus maravilhoso. O que o salmista disse eu posso repetir. Quão amáveis são os teus tabernáculos. A nossa alma anela pela tua presença, pelos átrios do Senhor. Ah, Deus, isso é verdade. E o que o salmista declarou aqui é uma pura verdade. Geralmente, Deus, um tempo de fortalecimento espiritual vem depois de um tempo de lágrimas. Os peregrinos, eles enfrentavam o vale de Baca, o vale das lágrimas. Mas quando eles chegavam no templo para adorar o Senhor, eles podiam dizer, valeu a pena. O que nós recebemos aqui da presença do Senhor, valeu a pena. Faríamos tudo de novo. Oh, Deus maravilhoso. Quem sabe essas pessoas, Senhor, estão vivendo um tempo de lágrimas em suas vidas. Eu quero, como ministro da Tua Palavra, declarar que ela vai experimentar um fortalecimento espiritual. Ela vai ter experiências contigo, Deus, como nunca antes essa pessoa teve na vida dela. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, vem sobre essas pessoas e derrama sobre cada uma delas a Tua glória extraordinária. Aleluias! Receba o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Agora eu te pergunto, preste atenção, você acha que é justo você ficar só com você nesse conteúdo que foi te passado? Vamos compartilhar, vamos dividir o pão agora, assim que terminar esse vídeo, tá bom? Deixa o seu like, por favor, para ajudar aqui a espalhar, o YouTube ajuda a espalhar quando você deixa o like, se inscreve no canal e vamos aquecer cada dia mais o nosso coração na presença de Deus. Até amanhã, se assim Deus permitir.